boa noite. Olá, boa noite. Nós estamos recebendo hoje no Rede TV News a presença do presidente da República, Michel Temer. É uma satisfação, presidente, tê-lo conosco aqui na Rede TV. E eu fico feliz em perceber que o senhor está vivo, apesar de o senhor não ter conseguido provar. Que história é essa, presidente? Você sabe, primeiro, muito prazer em estar com você e a Amanda, né? Já estivemos várias vezes juntos, sempre com muito gosto. Mas, em segundo lugar, você sabe que é interessante, há esta burocracia, né? Eu sou aposentado aqui pelo Estado de São Paulo e tenho que provar a cada aniversário que continuo vivo, ou seja, tenho que comparecer ao setor competente e revelar por uma declaração que eu estou vivo. Agora, no meu caso, é evidente que, enfim, diariamente pode-se ver que eu continuo vivo, mas o fato é que, como não compareci, nos meses, acho que novembro, dezembro, não houve pagamento da minha aposentadoria. Presidente, o senhor não acha que isso é uma grande bobagem? Na época da computação, da tecnologia, as pessoas geralmente idosas, aposentadas, têm que ir à agência do banco com um monte de exigências, se apresentar para dizer, olha, eu estou vivo. Era preciso encontrar uma fórmula, não é, Boris, intermediária, que em casos como esse que você está mencionando, não é o meu caso, mas em casos como esse que você está mencionando, houvesse uma fórmula, digamos, um atestado qualquer que revelasse exatamente isso, né? Agora, quando a pessoa morre, tem um atestado de óbito, claro, está tudo no computador. Claro. É uma coisa antiga, se a pessoa se apresentar, olha, eu estou vivo, prazer. Eu acho que isso vai mudar. Quem sabe o meu exemplo possa servir para isso. Podia tomar iniciativa, né? Mas a primeira coisa que você vê, me agradou muito ser tratado como um brasileiro, não é? Enfim, eu tenho que comparecer para mostrar que estou vivo. Acho que é um tratamento igualitário que, digamos, engrandece as instituições. E também de saúde também, tudo bem. Presidente, muita gente se preocupa com a sua saúde. Como é que o senhor tem passado? Basta olhar para mim, né? Eu acho que estou ótimo, eu acho que estou muito bem. Tive algumas intervenções cirúrgicas, né, mas muito rápidas, e que me colocaram, você sabe que é até interessante, Amanda, essa coisa, viu, Boris, essa coisa do stent, eu coloquei 2 stents, né? No cateterismo, né? Nas artérias, né? Mas isso melhorou muito a qualidade de vida, porque você sabe que como presidente você tem que trabalhar 16, 17, 18 horas por dia. E eu sentia, na verdade, um certo mal-estar, assim, generalizado, né? Mas hoje, absolutamente, eu não tenho mais. Já me diziam isso e é verdade. Acho que o oxigênio passa com maior facilidade lá pelas artérias. Eu sou testemunha disso, eu tenho stents também. Melhorei muito. Você está sempre bem disposto. Eu fico com testemunho dos dois. Uma perguntinha. A Lava Jato ajuda ou atrapalha? Nem ajuda nem atrapalha. Ela cumpre a sua função. Aliás, a principal função que ela cumpre é a revelação aos olhos de todos os brasileiros, especialmente do estrangeiro, que as nossas instituições estão funcionando regularmente. Se as instituições não funcionassem regularmente, a gente poderia atrapalha, não atrapalha, ou ajuda, não ajuda. Ela tem que existir nos limites, evidentemente, da lei. Aliás, ontem ainda, na abertura do ano judiciário, a nossa querida amiga e presidente do Supremo Tribunal Federal, pregou muito essa história do cumprimento da legalidade, na ideia de que o direito existe exatamente para regulamentar as relações sociais. O que está acontecendo com isso é a Lava Jato. Ganha nomes, assim, digamos, simbólicos, né? Mas, enfim, os processos investigatórios e criminais disso que se chama Lava Jato estão seguindo normalmente. É uma revelação de como as nossas instituições funcionam com toda a regularidade. Presidente, por falar em instituições, na abertura do ano judiciário, eu percebi ontem, todas as pessoas perceberam, me chamou muita atenção, achei eloquente aquela imagem em que só o Poder Judiciário fala, através naturalmente da presidente Carmen Lúcia, e o Executivo e o Legislativo se calam. O senhor tinha um discurso, tinha um papel na sua frente, por que o senhor não leu? Deixa eu dizer a você, na verdade a programação seria a seguinte, os chefes do Legislativo, Câmara e Senado, falariam e de igual maneira eu falaria. Mas quando cheguei lá, disseram-me que o presidente Eunício e o presidente Rodrigo Maia não falariam. Daí eu achei um pouco inconveniente que só eu falasse. Conversei com a Carmen Lúcia, com a ministra Carmen Lúcia, disse, olha, Carmen, eu acho melhor também eu não falar. A abertura do ano judiciário, o importante é a presença física reveladora daquilo que é indispensável para o nosso público, né? A ideia da harmonia entre os poderes, ou seja, lá estava o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Uma palavra a mais ou a menos
naquilo acrescentaria pouca coisa. E era isso que tinha no seu discurso? Ia falar sobre a harmonia entre os poderes? Não, eu sempre que eu estava com um discurso, sempre preparo um discurso escrito, mas eu nunca uso. Normalmente eu verifico qual é o ambiente, qual é o clima que existe naquele momento e digo algumas palavras, né? Mas eu iria dizer exatamente isso, que naquele momento estaria se revelando a harmonia entre os poderes. E da harmonia entre os poderes, como nós, porque nós somos autoridades constituídas, né? Nós não somos autoridades por conta própria. A única autoridade do nosso sistema é o povo, ninguém mais. Então eu digo, esta revelação da presença de todos, de alguma maneira busca uma certa pacificação nacional, porque veja que hoje o Brasil está um pouco conflagrado. Não é verdade? Há disputas as mais variadas e disputas que chegam até, digamos, não apenas no argumento, muitas vezes no argumento muito, não só vigoroso, mas às vezes agressivo, quase ofensivo, primeiro ponto. Segundo ponto, há até muitas vezes manifestações físicas, né? Agressões de natureza física. E isso não é comum no brasileiro. Eu sempre prego, nós não queremos brasileiro contra brasileiro, nós queremos brasileiro com brasileiro, como sempre aconteceu. Acho que o episódio de ontem revelou exatamente isso, uma harmonia entre os poderes que se reflete positivamente por aqueles que nos assistiram. Presidente, nosso colega Reinaldo Azevedo infelizmente não pôde estar fisicamente aqui, mas deixou gravadas algumas perguntas da sua participação no Rede TV News. Vamos ouvir, ele tem uma pergunta sobre reforma da Previdência. Presidente, reformas da Previdência no mundo inteiro dão problema, não só aqui no Brasil, né? Porque se cria um mito, e às vezes é fato, né, de que os trabalhadores mais pobres é que pagam a conta do desajuste e do ajuste. O que eu lhe pergunto é o seguinte: por que é que a sua reforma, ou a reforma que o senhor encaminhou, já bastante mitigada, é diferente dessas reformas que, segundo consta, punem os mais pobres? A sua reforma tem, sim, um peso maior sobre os mais pobres? Não. Porque se diz muitas vezes, não, serão os trabalhadores privilegiados. Então, resuma, presidente, né, para o brasileiro que está vendo o senhor agora, por que é que a sua reforma é diferente das reformas que se fizeram mundo afora e que muitas vezes puniram, sim, os trabalhadores? Olha, Reinaldo, em primeiro lugar, eu quero dizer que é zero de punição para os mais pobres. Ao contrário, ela protege os mais pobres. Eu dou dois exemplos fundamentais. Um primeiro, você pega a questão dos trabalhadores rurais, que tem uma aposentadoria especial. Isto pega muito norte, nordeste e igualmente estados como o Rio Grande do Sul. Os trabalhadores rurais estão fora dessa reforma. Segundo ponto, você tem o chamado benefício de prestação continuada, que alcança os deficientes físicos, que estão inteiramente fora dessa reforma, e também alcança aqueles que muitas vezes ganham um salário mínimo, trabalham e só conseguem aposentar-se com 65 anos por causa da interrupção das contribuições. Muitas vezes o sujeito trabalha 5 anos no lugar, interrompe 2, 3 anos e não completa o tempo de contribuição. Então ele vai até os 65 anos. Ora, nós reduzimos o tempo de contribuição para 15 anos. Portanto, mesmo aqueles mais pobres, mais carentes, que ganham um salário mínimo, poderão aposentar-se antes dos 65 anos. O que ele faz, o que a reforma faz, e faz baseado no princípio da igualdade, que é uma das âncoras, é um dos fundamentos da nossa Constituição, é fazer com que tanto o trabalhador do setor privado, quanto o trabalhador do setor público, ganhe a mesma coisa em termos de aposentadoria. O teto da aposentadoria é R$ 5.645. Mas a flexibilização não está mudando um pouco isso? Essa flexibilização? As possíveis mudanças no texto. Muda no sentido de que quem ganha, sendo servidor público, mais de 5.645, vai ter que fazer uma previdência complementar. Então, o sujeito ganha 30 mil, ele poderá se aposentar com 30 mil. De que maneira? Ele vai ter que fazer uma previdência complementar, uma espécie de poupança, né? Portanto, todo mês ele vai tirar um pedaço do seu salário, dos seus vencimentos, né? E vai fazer esta previdência complementar. É uma das únicas modificações, mas por incrível que pareça, isso gera uma vantagem, uma economia para o Estado brasileiro ao longo de 10 anos, cerca de 600 bilhões de reais. Ora, este é um primeiro argumento. O segundo argumento é o seguinte: se você não fizer uma reforma da Previdência agora, daqui 1, 2, 3 anos, acontecerá o que acontece em vários estados brasileiros, em que os aposentados não puderam receber, e em estados estrangeiros, vide a Grécia e Portugal, tiveram que cortar 20%, 30% das pensões, das aposentadorias e até dos vencimentos dos servidores públicos. Então nós estamos fazendo,
estou respondendo aqui ao Reinaldo, não é? Nós estamos fazendo uma reforma da Previdência que ela se estabelece para o futuro. Eu confesso que neste ano, por exemplo, eu resistiria, não é? Apesar do déficit. Olha aqui, numericamente é impressionante. Quando você diz que no ano passado o déficit foi de 268 bilhões de reais e que no ano que vem poderá ser de 320 ou 330 bilhões de reais, isso significa que o Brasil pode parar, não é? E por isso que esta reforma, ainda suave, pode resolver este problema para que os aposentados continuem a receber, os que vão aposentar continuem a receber, possam receber, e os servidores públicos possam receber. E que o país não quebre, né? Claro, sem dúvida alguma. Presidente. Ele não está quebrando não, porque está melhorando cada vez mais. Você, não, mas se continuar se nesse continuar ritmo... quebra, continuar quebra. Presidente, a população tem uma preocupação muito grave, e os casos estão mais focalizados no Rio de Janeiro e agora no Ceará, com a questão da segurança pública. Não chegou o momento de se colocar a mão na ferida, procurar unificar as polícias, procurar aprimorar a legislação, mexer nos presídios onde estão as raízes dessas verdadeiras corporações de bandidos? O senhor foi secretário da Segurança Pública de São Paulo, o senhor conhece bem o problema, mas a impressão que se tem é que as medidas são supérfluas. Não há um tocar nas feridas graves da segurança pública. Não há chegado o momento? Olha, Boris, aí são duas vertentes, né? Uma primeira é que, constitucionalmente, você tem as competências do Estado, tem as competências da União. Então, a União cuida de alguns delitos referentes a um delito de natureza federal e os estados cuidam dos delitos, vamos chamá-los delitos locais. Mas nós já colocamos o dedo na ferida. Pelo seguinte, eu mudei o nome, a denominação do Ministério da Justiça, que era Justiça e Cidadania, para Justiça e Segurança Pública. E peguei a cidadania e criei o Ministério de Direitos Humanos. Então, a partir daí, nós já começamos a interferir muito mais na questão da segurança pública. Mas eu penso agora, até há ideias que nós estamos estudando, até para, quem sabe, criar mesmo, na área federal, um Ministério da Segurança Pública. Embora, reitero, Justiça já é Justiça e Segurança Pública. E veja que desde o ano passado, nós estamos, digamos assim, chamados que somos pelos estados, né? Para garantia da lei e da ordem, eu tenho colocado até, Boris, Amanda, as Forças Armadas, que nem é competência das Forças Armadas. Nem sabem policiar, essa é a verdade. Não é a missão. Treinadas para a guerra. Mas quando eles vão para lá, eles colocam ordem na casa. Você sabe que está sendo assim, foi assim no Rio de Janeiro, foi assim no Amazonas, foi assim no Rio Grande do Norte, no Espírito Santo. Mas a segurança pública só tem piorado. Antes do seu governo, eu não vejo nenhuma melhora na segurança pública há anos. Nós vamos entrar mais fortemente nisso, na medida das nossas competências. Não é improvável, ainda ontem nós fazíamos uma reunião a respeito desse assunto, com as várias áreas interessadas, envolvidas, não será improvável que nós tenhamos que fazer até uma modificação de natureza constitucional. Claro, essas competências precisam ser reformadas. Mas esta é a primeira preocupação hoje. Seria uma competência da União e não só dos estados, a segurança pública. Quer dizer, uma competência, digamos, concorrente, né? Porque a ideia é que haja uma coordenação geral a ser feita pela União, não é? Juntando os governadores, juntando os secretários da segurança, pelo menos uma vez por mês, para verificar qual é a questão dos estados, né? Mas nós, olha aqui, no ano passado, nós destinamos verbas para 25 penitenciárias nos estados da Federação Brasileira. Lamentavelmente, as verbas foram para lá e não houve ainda a execução dessas penitenciárias. Um dos grandes problemas é o problema penitenciário. Vocês se recordam que no final de 2016, houve inúmeras rebeliões, foi quando eu chamei as Forças Armadas e elas colaboraram, foram ajudar a fazer as varreduras lá nos presídios, né? E encontraram coisas absurdas, né, Boris? Tipo, há um presídio lá do Roraima, tem 1000 presos, eles encontraram 800 facões, não são facas, facões, não é? Fora celulares e outras tantas coisas, né? Nós temos, nós temos que nos preocupar com isso. das autoridades, naturalmente.